Rede Globo desembarca do governo Lula sentindo o cheiro de sangue do final da carreira política do presidente petista. Há algum tempo eu venho publicando alguns vídeos aqui para vocês da Globo News, né, que é o canal por assinatura da Globo, então tem um alcance mais restrito, obviamente, do que o canal aberto da Globo, em que eles já estavam começando a tecer críticas ao governo Lula, especialmente em relação à economia, ao desequilíbrio fiscal e também à falta de habilidade política do governo para conseguir manter sua base no Congresso Nacional. E teve mais, o senador Plínio Valério ainda disse que a mulher merece respeito e a ministra não. Olha, vai ser assunto de hoje, uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Governo, de maneira misógina, cadê a base do governo? Aos lobos. O Jacques Wagner estava rindo do quê ali do lado? Pô, pelo amor de Deus, sinceramente, com uma articulação dessa, o governo merece fazer uma mulher passar por isso. Cadê a base do governo? É vergonhoso isso. Agora você tem uma nova escalada, né, desse desembarque com um tema sensível ao governo sendo levado para o Jornal Nacional. Finalmente o Jornal Nacional falando sobre o recorde nas queimadas na Amazônia e na Mata Atlântica. A área queimada na Amazônia e na Mata Atlântica no ano passado foi a maior em 4 décadas. O fogo destruiu cerca de 30 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros no ano passado, 62% a mais que a média histórica, que era de cerca de 18 milhões de hectares, segundo o relatório do MAP Biomas. Até agora a gente tinha ouvido, né, um silêncio eloquente, um silêncio sepulcral em relação à pior administração de meio ambiente da história do país. Né, e que vive, né, pela ministra Marina Silva arrotando virtude, dizendo que a direita não se preocupa com o meio ambiente, dizendo que a direita só quer saber de desmatar, de defender madeireiro ilegal, de defender ruralistas que desmatam ilegalmente, quando, sob o governo de Marina, né, sob a gestão de Marina, os incêndios, as queimadas batem recordes ano após ano. Aliás, eu vou lembrar a cada um de vocês que a Marina foi demitida pelo Lula, né, na primeira vez em que foi ministra, justamente porque naquela época ela tinha batido recorde de desmatamento ilegal. Agora ela bate um novo recorde, que é o das queimadas. Em décadas nós não tivemos tantas queimadas na Amazônia e também na Mata Atlântica como agora sob Marina Silva. E a Marina Silva, que inclusive já escreveu um artigo contra mim na Folha de São Paulo, dizendo que o meu relatório do licenciamento ambiental eu queria destruir o meio ambiente e promover o desmatamento. Primeiro, me assusta uma ministra do meio ambiente ser tão desqualificada a ponto de criticar um texto que não leu. E mesmo em não lendo, né, uma ministra desconhecer tanto a legislação de não saber que o projeto de lei de licenciamento ambiental sequer pode tratar sobre autorização para desmatamento. Isso está no Código Florestal, isso está na Lei da Mata Atlântica, né? Isso está em legislação específica. Mas enfim, nós vamos falar sobre isso, né? O atrito de Rede Globo, né, contra a gestão de Lula, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também devo lembrá-los que nós teremos o primeiro festival do Movimento Brasil Livre acontecendo em novembro deste ano, substituindo o nosso tradicional Congresso Nacional. Desta vez, primeira vez com modelo de festival, modelo mais divertido, modelo mais dinâmico, mais cultural, e também o nosso primeiro encontro pós-formação do partido Missão, em que finalmente teremos aí o nosso grito de independência. E eu digo para vocês, para quem ainda não recebeu a notícia, nós já validamos 100% das assinaturas necessárias para formar o partido. Coisa que Jair Bolsonaro, na presidência da República e com a popularidade que tem, não conseguiu fazer. Bom, vamos lá, se você quiser comprar o seu ingresso, tá lá o primeiro lote aberto na descrição do vídeo. Então vamos aqui ao Jornal Nacional. A área queimada na Amazônia e na Mata Atlântica no ano passado foi a maior em 4 décadas. O fogo destruiu cerca de 30 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros no ano passado, 62% a mais que a média histórica, que era de cerca de 18 milhões de hectares, segundo o relatório do MAP Biomas.
Essas são imagens de satélite num trecho de Pantanal às margens do Rio Paraguai. As chamas consumiram mais de 2 milhões de hectares de vegetação próxima ao rio. Veja como a região se transformou de um ano para o outro. Nós viemos aí de 2 anos seguidos, 2023 e 2024, uma seca muito severa, atingindo grande parte dos biomas brasileiros, e isso fez com que a paisagem ficasse mais inflamável mesmo. O MapBiomas faz a comparação com imagens de satélite registradas desde 1985. Em todo esse tempo, 2024 foi o pior ano em incêndios para a Mata Atlântica e a Amazônia. Ou seja, 4 décadas, 40 anos em que os incêndios nunca foram tão ruins, tão devastadores quanto agora no ano de 2025. E só, entre aspas, 40 anos, porque foi quando começaram a fazer esse mapeamento. Muito provavelmente a gente poderia aí chegar a quase um século se nós tivéssemos, um histórico maior em relação aos incêndios, E mais uma vez, eu sei que isso já é clichê, isso já é um chavão da direita, mas eu preciso repetir. Onde estão todos os artistas? Cadê a Anitta? Cadê o Caetano Veloso? Cadê o Mark Ruffalo? Todo mundo que se dizia muito revoltado com a situação da Amazônia. Cadê o Macron, amiguinho do Lula, que vive apontando o dedo na cara do Brasil em relação ao meio ambiente, até para defender os interesses da França, que é de destruir a imagem do Brasil para prejudicar o nosso agronegócio e promover o agronegócio pior, mais caro e menos produtivo da França, ele mesmo com o interesse de defender o seu agronacional, ainda assim não critica o recorde de incêndios do governo Lula, amiguinho do Lula e da Janja, agora Macron fazendo até ensaio de casamento com o Lula, Vamos lá, vamos continuar. Os 2 biomas tiveram os maiores índices da história em perda de vegetação pelo fogo. Na Floresta Atlântica, a perda foi de mais de 1 milhão de hectares, um aumento de 260% em relação à média histórica. O Cerrado continua sendo o bioma mais afetado por incêndios recorrentes. 35% da vegetação atingida pelo fogo estavam nesse bioma. Mas a Amazônia sozinha respondeu por metade da área queimada no ano passado, 15 milhões de hectares. Só a terra indígena Utiariti, em Mato Grosso, perdeu mais de 2 milhões de hectares. Mais de 70% dos incêndios florestais ocorreram entre agosto e outubro. Olha só, incêndio em terra indígena. Mas o discurso não era que com demarcação de terra indígena você tinha preservação ambiental? Porque na terra indígena você estaria livre, protegido, isento de todos os ataques do agronegócio malvado, que faria a queimada das suas próprias terras. O que é uma imbecilidade, Quem conhece um mínimo, quem frequentou até a 4ª série da escola, sabe que não é do interesse de um proprietário de uma propriedade privada, de um agricultor, queimar a sua própria terra, porque isso causa danos ao solo, porque isso vai fazer com que ele precise investir mais na recuperação do solo, para retomar todos os nutrientes necessários para que ele possa plantar, inclusive por isso que utilizamos adubo, Mas enfim, o discurso não era de que demarcação de terra indígena era proteção de floresta. A terra indígena agora, toda devastada por incêndio, quem se responsabiliza por isso? Responsabilidade do governo federal. Fazer o combate aos incêndios, reforçar as fiscalizações do IBAMA, investir na polícia ambiental, investir em todos aqueles que precisam atuar para combater esses incêndios. E o que a gente vê é o contrário. A gente vê os servidores do IBAMA entrando em greve contra o sucateamento do governo Lula. Não era o grande governo da preservação ambiental? O governo verde, o governo que enfrenta
o agro malvadão que passa o correntão nas suas propriedades, eu me lembro, mais uma vez, eu me lembro bem, né, de que o governo petista já teve a famosa Kátia Motosserra ou Kátia Correntão, né, como uma de seus ministros. Período de estiagem. Foi o que aconteceu no interior de São Paulo. O fogo que começou num canavial se espalhou pela mata. Preciso continuar reduzindo o desmatamento para não ter ignição, né, para um incêndio florestal. E é preciso melhorar o manejo de pastagem, porque assim também a gente reduz a chance desse fogo escapar e virar um incêndio florestal. Eles não podiam perder a oportunidade, né? No finalzinho, tinha que jogar a culpa na pecuária, né? É o manejo de pastagem que faz o incêndio se alastrar. Mas primeiro, quem que é o responsável por fazer o mapeamento do incêndio? Segundo, quem que é responsável por combater o incêndio? Governo federal, né? Essa é a responsabilidade e isso não pode ser esquecido nunca. Mas só o fato do Jornal Nacional fazer uma matéria de 2 minutos e 30 segundos para dizer que há um recorde histórico, nunca antes visto na história desse país, como o Lula gosta de dizer, em relação aos incêndios, já mostra que a relação entre PT, Lula e Rede Globo não anda das melhores.